Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e nesta aula nós vamos falar sobre o gráfico de uma função seno. Vamos olhar o domínio, a imagem dessa função e compreender um pouquinho por que o período dessa função é de 2π. Antes disso, vamos pensar um pouquinho, aonde que a gente pode aplicar essa função, esses gráficos de função seno que são periódicos, Por que elas são periódicas? Aonde são aplicadas no nosso dia a dia, que a gente não vai fazer o cálculo, mas existe um cálculo por trás disso. Então vamos começar olhando e relembrando de que a senoide é um comportamento periódico. O que isso significa? Que se repete dependendo de cada período. Acabou um período, se repete. Por exemplo, o nosso dia, Todos os dias, amanhece, vem a noite, amanhece, vem a noite. É um período do dia. Então, aqui nós temos um período que é chamado de período da função senoide, que vai ter também, aqui nós temos o dia, o nosso período é de 24 horas, aqui ele vai ter uma outra unidade de medida, tá? Então, um dos exemplos de onde é aplicada a função senoide é na interpretação das marés, gente. Então, nós podemos encontrar essa função senoide, esse gráfico, quando você analisa maré alta, maré baixa. Maré alta, maré baixa. Isso representa uma senoide, inclusive usado também pelos praticantes de esportes aquáticos, tá, gente? Quem aí faz surf, eu não entendo, não sou muito dessa área, Mas quem faz, com certeza tem que conhecer os movimentos do período para poder pegar as melhores ondas, Então aqui são fenômenos periódicos, tá? Que seguem os modelos reais. Por exemplo, a questão das marés, tá? Das subidas e descidas. Então, elas são ótimas para descrever esse tipo de comportamento do nosso mundo, isso que existe, tá? Então, nós vamos retomar aqui um pouquinho o círculo trigonométrico. Vejam que aqui já está círculo porque ele está pintadinho, Então, o círculo trigonométrico, nós temos os valores de seno positivos no primeiro e no segundo quadrante, porque estão encontrados no eixo X, estão para no eixo Y, estão para cima. Então aqui, no eixo Y nós encontramos os valores de seno, para cima são positivos, para baixo são negativos. Primeiro e segundo quadrantes, então, positivos. E nós temos aqui o gráfico da função seno, tá? Então, observe bem aqui o gráfico dessa função. Então, o que a gente pode concluir como primeiro? De que o domínio dessa função são todos os números reais, representados aqui no eixo X. Para todo número real, existe um valor de cosseno, tá? Que mais que a gente pode concluir olhando esse gráfico? De que a imagem que está sobre o eixo Y, ela vai de 1 até -1, mesmo porque o raio da circunferência trigonométrica é unitário. Se ele está sobre o eixo Y, o valor máximo é 1, o valor mínimo é -1. Então, a imagem da função seno de x é todos os reais que estão entre -1 e 1, incluindo esses valores, tá bom? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o período, aquilo que eu comentei com vocês. O período do nosso dia é de 24 horas. O período da função seno é de 2π. 2π é a circunferência trigonométrica inteira. Isso quer dizer o quê? Quando você volta no zero, tudo se repete. Chegou no 360, deu uma volta, tudo vai se repetir de novo no gráfico. Nós podemos associar isso com os arcos côngruos, Então, não interessa quantas voltas o ângulo der ali na circunferência, se ele tem as mesmas extremidades, eles são arcos côngruos, ou seja, tem os mesmos valores de relações trigonométricas. Então, agora vejam como tudo vai se encaixando. Então, o período da função é de 2π ou de 360 em graus, porque é de toda a circunferência. E aí, aqui fica claro para vocês poderem visualizar aonde está o período. O período aqui, então, começou em 0. Quando que teve 0 de novo? Aqui no 2π. Mas por quê, professora? Aqui eu também tive 0. Sim, só que aqui, quando você está com o 0 no x, ele não repete
a curva anterior. Quando você sai do 0, vai até o 1, desce no menos 1, sobe aqui, ó, pronto. Quando você chegou no 2π, a curva vai se repetir. Vocês conseguem visualizar que ela se repete de 0 a 2π, depois de 2π a 4π, é a mesma curva, sobe, desce e sobe de novo. Então, isso é chamado o período. Então, fica fácil de visualizar aqui o período e também fica mais tranquilo de visualizar a imagem no eixo Y, que vai de 1 até menos 1, incluindo esses valores, ok? Então, aqui eu vou deixar uma atividade para vocês calcularem, tá? É uma função. Quanto vale a função x quando ela é definida por seno de x? Então, o que você vai aplicar ao ângulo x? O seno de x. Para π sobre 6 e para o ângulo de 60 graus. Um ângulo em graus, um ângulo em radianos, para que ajude aí você a fazer transformações também. Aplique lá a função seno, a gente já volta para verificar. Então vamos lá, pessoal, verificando aqui como que fica esses valores para a função. Então você tem que calcular f de π sobre 6, no lugar do x eu vou colocar π sobre 6. Então eu vou calcular seno de π sobre 6. Mas quanto é π sobre 6? Deixei no cantinho aqui uma cola, né? Eu substituí o π por 180 e é o ângulo de 30 graus. Eu fiz isso para poder olhar lá na tabelinha de valores notáveis. Então, seno de 30 graus é 1/2, ou seja, a função seno de x, quando x é π sobre 6, equivale a 1/2. Mesma coisa eu vou fazer para o ângulo de 60 graus. Vou substituir aqui, ó, f de 60 graus. A função é seno, então seno de 60, olho lá na tabelinha de valores notáveis, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Bem tranquilo aí a aplicação de função seno, ela é só o seno, você não precisa somar, subtrair, multiplicar nada, é só aplicar o seno ao ângulo que foi dado. Agora aqui nós temos uma atividade um pouquinho mais interessante, tá? Determine o valor de k de modo que exista o valor de seno de 3k mais 1. E aí eu já deixo uma dica aqui para vocês encaminhando, tá? A função seno, ela pode ter como mínimo o valor menos 1 e como máximo o valor 1. Então, eu já encaminhei esse exercício aqui, já comecei a resolver para vocês. Seno de x é menor ou igual a 1, mas é maior ou igual que menos 1. Só que seno de x é 3k mais 1. Então, aqui eu coloquei 3k mais 1. O que vocês têm que fazer em casa? Isolar o valor de k. Vamos lá?
Vamos lá então, pessoal, aqui eu já deixei pronta para vocês, fazendo aqui em duas partes, tá? Então a primeira parte, que 3K mais 1 tem que ser maior ou igual que menos 1. Então, menos 3K é menor ou igual que 2, tá? Esse 1 que estava positivo veio para cá negativo, tá? Então, não quero ele negativo, o 3K que vai ficar menor ou igual que menos 2. E aqui, 3K mais 1 menor ou igual que 1. Então, esse 1 que está aqui positivo, eu passei para lá, subtraindo, ficou 3K menor ou igual que 0. E aí eu cheguei lá na resposta de que o K, ele pode ser maior ou igual que menos 2/3, ou ele pode ser menor do que 0, tá? Então, fazendo essa desigualdade em duas partes, ok? Então, qual que é a solução, ou seja, qual que é o conjunto verdade? O K tem que pertencer aos reais, serão números reais, só que eles têm que ser o quê? Menor ou igual que 0, ou maior ou igual que menos 2/3. Então, vai vir de menos 2/3 até 0, incluindo esses dois valores, para que essa função exista, para que a função lá 3K mais 1 exista, tá bom? Então, aqui a gente obtém um intervalo sendo como resposta. Se acostume, né? Porque isso pode acontecer tanto para o domínio quanto para a imagem. Então, vamos lá para mais uma atividade aqui. Então, determine os valores, né, reais para que M pode assumir para que exista um número real x que satisfaça essa igualdade. Então, ele é bem similar, né? Lembrar que a função seno aí assume valores máximo e mínimo de 1 e menos 1, respectivamente. Você vai fazer da mesma forma, colocar no intervalo e isolar aqui o M, tá bom? Aqui a incógnita é M, só para confundir um pouquinho, para que vocês possam praticar mais. Vamos lá então, turma, aqui eu vou fazer aquela desigualdade, vou escrever a desigualdade que 2m mais 3 menor ou igual que 1, maior ou igual que menos 1. Aqui eu fiz um pouquinho diferente, eu acho que cada um se adapta a uma forma, então achei melhor trazer duas resoluções. Aqui eu fiz em uma única linha, ok? Então o que eu fiz? Tirei esse 3 daqui, subtraindo 3 de todo mundo, para poder eliminar. Então, ó, menos 1, menos 3, tirei o 3 e tirei 3. Fiz a mesma operação em toda a linha. E aí, eu eliminei o 3 do meio, tá vendo? Eliminei o 3. Agora, eu tenho que eliminar esse 2. Como que eu faço para eliminar esse 2? Eu divido todo mundo por
2. Na hora que eu dividir todo mundo por 2, eu vou eliminar aquele 2 ali do meio, que é o que eu quero. Eu quero deixar o m sozinho, tá? Então, aqui, menos 4 dividido por 2 é menos 2. 2 dividido por 2 é 1. E menos 2 dividido por 2 é menos 1. Pronto, tá? Então, vocês verificam qual que é a forma que vocês se sentem mais confortáveis de resolver. Se é eliminando, como se fosse uma equação, né? Ou se é fazendo com um sistema com as desigualdades separadas, tá bom? Então, aqui como conjunto verdade, eu tenho os m's, os valores para m todos pertencentes aos reais, tais que sejam menores ou iguais que menos 1 e maiores ou iguais que menos 2. Estão entre menos 2 e menos 1 aí, incluindo esses valores também. Antes de passar a próxima atividade, eu quis trazer para vocês só para que vocês acompanhem a resolução, né, de um exercício para vocês determinarem o domínio dessa função, tá? Então aqui, se eu for calcular o domínio, eu sei que a imagem está entre 1 e menos 1. A gente usa essa informação da imagem. Então, o seno está entre 1 e menos 1. Só que o seno é 1 mais seno de x. É a nossa função. Então, na hora que eu coloquei aqui, eu quero chegar aqui dentro em 1 mais seno de x. O que eu tenho que fazer para chegar em 1 mais seno de x? Porque eu só sei que a função seno está entre 1 e menos 1. Mas ali eu não tenho a função seno. Ali eu tenho a função 1 mais seno de x. Então, eu tenho que acrescentar 1 a todos os membros. Foi o que eu fiz aqui, ó. Acrescentei 1 a todos os membros. Por quê? Porque eu quero aqui no meio chegar à função dada. Então, menos 1 mais 1 é 0. Agora, eu tenho a função dada, 1 mais seno de x, menor ou igual que 1 mais 1, que é 2. Tá aqui. Então, agora, notem, eu fiz isso porque eu quero chegar na função do exercício. Ela não é só seno de x, ela é 1 mais seno de x. Então, aqui, qual que vai ser a imagem dessa função? O y, que a imagem pertence aos reais, tal que esse y está entre 2 e 0, ou entre 0 e 2, né? Nesse intervalo entre 0 e 2, incluindo os valores de 0 e de 2 também, somente valores positivos. Agora, vocês é que vão determinar qual que é o conjunto imagem aí da função trigonométrica 3 menos seno de x. Agora, vocês é que vão fazer as operações para poder chegar na imagem aí dessa função.
Então, pessoal, vamos lá? Aqui eu vou deixar de ladinho para que a gente fique visualizando qual é a função que eu quero. Eu quero 3 menos seno de x. Então, eu sei que o seno está entre menos 1 e 1. Primeiro passo, eu vou multiplicar toda essa desigualdade por menos 1. Para quê? Para ficar com menos seno, porque eu quero menos seno. Então, na hora que eu multiplico tudo por menos 1, aqui vai ficar 1 positivo. A desigualdade muda o sentido, de menor passa a ser maior. Essa é a observação que vocês têm que fazer. Quando você multiplica uma desigualdade por menos 1, você muda essa desigualdade. Então, agora eu tenho menos seno de x, menos 1. Ok. Eu já tenho o menos seno de x, mas lá eu tenho um 3 somando. Então, eu vou somar 3 a todos esses membros. Então, no primeiro eu somei 3, no segundo eu somei 3 e no terceiro também somei o 3. Então, aqui, 1 mais 3, 4. 3 menos seno de x e 2. Isso quer dizer o quê? Que o 3 menos seno de x tem que ser maior ou igual que 2, vai estar entre 2 e 4. Então, na hora de dar a resposta, eu só vou inverter para ficar coerente com de menor para o maior, porque vai estar entre 2 e 4. Então, o que eu fiz? Ele vai ser maior do que 2, está aqui, ó, maior ou igual do que 2, menor ou igual do que 4. Está aqui, menor ou igual do que 4. Só para deixar na ordem. Professora, me confundi, não entendi. Coloca numa reta numérica e marca o ponto 4 e o ponto 2 e faz o tracinho que você vai ver, que fica mais fácil escrever que ele vai de 2 até 4. Ok? Então, nessa aula nós falamos então sobre domínio de função, imagem de função, período da função, seno. Retomamos que essa função seno é uma função senoide que pode representar, sim, agentes do nosso cotidiano, como as altas e baixas de marés. Espero que vocês continuem estudando bastante. Nos vemos na próxima aula.